Oi, bom dia, Ju. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, te tiramos da cama, hein? Pô, vocês fizeram madrugada, 7h30 da manhã aqui em Perth. Eu tive que passar todo o gel na cabeça, tudo 7 horas da manhã. Onde já se viu? Era assim, né, Cláudio? O que que a gente não faz, né, para conseguir aí atender também o pessoal que está no Brasil? Ou era 10h30 da noite, ou era 7 horas da manhã para você. Para mim, eu tô tranquila, né? 10h30 da manhã aqui tá ok. Pode Perth, tá tudo tomando café agora, coloca lá o celular, fica assistindo, tá todo mundo bem aqui. Tranquilo, que bom. Acho que tá todo mundo ansioso aí, né? É engraçado, é uma das primeiras vezes que eu estou ansiosa para a live, Cláudio. Sim. É uma ansiedade diferente, porque o budget é sempre uma coisa que vem um monte de novidade, mas não vem nenhuma, né? Porque é só planejamento. Né? Então o pessoal fica muito ansioso, fala, pô, mas e aí? E as mudanças? E a lista? Tal, tal, tal. Eu falo, não, calma aí. O budget, o pessoal precisa entender um pouquinho que o budget é o planejamento, né? O budget é aquele planejamento que eles falam, bom, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer isso. E aí, a partir daí, eles começam a criar métodos e formas e listas e etc. para adaptar esse planejamento que foi traçado no budget, né? O budget é político, né? O budget ele não envolve só imigração, ele envolve Medicare, ele envolve educação, envolve empregabilidade, e a imigração faz parte desse plano que é econômico, né? Então, o budget é só uma ideia ali do que a gente pode esperar para esse ano. O que que você achou? Com certeza. É engraçado, né, Cláudio? Porque a gente vai dividir aqui as nossas impressões, né? Essa é a razão aí, né, da gente estar fazendo essa live. É como você falou, tem muitas informações. O pessoal ontem começou a me escrever, né? Mandar e-mail, enfim, Instagram. E aí, as listas, cadê? Eu não consigo encontrar. Eu clico lá em Federal Budget e não vem as listas, né, dos estados, que é a informação, obviamente, mais esperada aí por todo mundo. Sim, De novo, não é exatamente isso, né? Então é um planejamento geral, mas tem o nosso feeling, né, Cláudio? Então, assim, hoje de manhã eu estava trabalhando num comparativo desses números, né? Que eles soltaram em relação às categorias de visto, enfim, alocação, né, de vistos para determinadas categorias, fazendo um comparativo com o ano anterior. Então vai ser bem interessante, eu acredito que a gente tenha várias informações aí interessantes para passar para o pessoal, né? sim, Que você achou? Eu tô assim, eu tô meio em cima do muro, né? Eu não achei negativo de maneira nenhuma, né? E assim, a minha impressão era o que eu esperava. Então, assim, uhum, não foi nada, né? Não teve nada que me deixasse completamente nervosa com o que vai acontecer, mas obviamente veio a confirmar, né, que de fato eles vão, desculpa, a gente só botar silencioso aqui, de fato eles vão segurar um pouquinho a onda, né, num primeiro momento para trabalhar em cima da recuperação da economia e obviamente para priorizar, né, a empregabilidade dos australianos, mas que a retomada vai acontecer e sim, mais do que nunca, né, eles colocaram a importância dessa retomada. Então exatamente. isso é muito positivo, né, Cláudio, porque a retomada vai ocorrer. Sim. Não, eu achei só que foi realista, né? Não foi assim, tudo que eles fizeram, eles falam, bom, o que que a gente tem? Né? A gente tem isso, né? O que que a gente pode fazer com isso? Porque, por exemplo, eles soltaram os números do Net Overseas Migration. O Net Overseas Migration é muito interessante para a gente já ter um patamar de para onde que vai, né? O Net Overseas Migration, para quem não sabe, é o número de pessoas que estão entrando na Austrália menos os números de pessoas que estão saindo da Austrália. Então eles fazem um comparativo travou um pouquinho e voltou. Eles fazem um comparativo do número de pessoas que entraram na Austrália versus o número de pessoas que entraram na Austrália, independente da categoria de visto nem nada, né? E ali eles dão o Net Overseas Migration. E eles já estão presumindo que o Net Overseas Migration para esse ano fiscal de 2020 e 2021 vai ser negativo, né? De 71 mil pessoas. Né? Então, mais pessoas estão hoje, no momento, saindo da Austrália do que entrando, por razões óbvias. Né? As fronteiras estão fechadas, ninguém pode entrar. Agora, as fronteiras para sair estão abertas, todo mundo pode sair, menos os Australian Citizens, né, que tem que pedir autorização. Estamos A gente presos não pode. da Austrália. Mas então já dá um patamar de que, bom, com esses números que a gente pode fazer, inclusive eles estão já prevendo o Net versus Migration também negativo para o próximo ano fiscal, né? Eles estão prevendo 20 mil
Net Overseas Migration negativa para o ano que vem. Então, isso já coloca o governo em alerta, né? Falou, bom, calma aí, a gente está tendo essa diminuição da população, inclusive, eu li hoje até que, inclusive, eles estão prevendo que até o fertility rate está diminuindo, né? Então, a É uma população loucura. está indo, né? Tem alguns números, Cláudio, só para o pessoal ter, assim, fazer um comparativo de novo, né? Eu vou trazer esses números aí que eu acho que são super interessantes. Então, eles tinham uma previsão, esse net migration, eles calculam, né? Como você falou, o pessoal que entrou e que saiu, eles sempre utilizam aqueles que entraram e ficaram por pelo menos 12 meses, ou que saíram e ficaram fora por pelo menos 12 meses, né? Então, não é só a entrada e saída. Eles tinham uma previsão de 2019, gente, eu tô colando, tá? 2019, 2020, por uma previsão de um net migration positivo de 267.600. De fato, né, esse número ficou em 154 mil, então ficou abaixo já, né, do que obviamente a previsão deles. Eles preveem, então, 2020, 2021, um net loss, né, de 72 mil. 2021 a 2022, net loss de novo, né, de 21.600. E aí, gradualmente, isso voltar ao normal, né, voltar aí a 200 mil nos próximos 4 anos, né? Então, assim, realmente, para vocês terem uma noção, essa queda, ela não foi vista desde a Segunda Guerra Mundial. É uma loucura, né? Então, realmente é uma crise, né, nunca vista. Aí o país está com 213 bilhões, né, em termos de dívida, né? E eles falaram, né, o que eles colocam o net migration, né, o overseas net migration é responsável por 2/3 do crescimento populacional. Né? O que significa que, obviamente, essa loss vai impactar, né? Acho que, se eu não me engano, eles falaram que a população vai ficar em 26 milhões esse ano, né? Abaixo do que eles estavam prevendo, né? Mas ao mesmo tempo... Uma população de 27 milhões, né? Essa era a previsão deles, vai ficar em 26, né? E é uma coisa muito interessante que eu ouvi um economista falar, 1 milhão de pessoas a menos pagando impostos. Né? Isso daí é uma crise enorme para o governo, né? Porque todos vão pensar que a população seria acrescida de 1 milhão de pessoas, 2/3 sendo de migrants, né? Ou seja, pessoas qualificadas, em idade produtiva, né? Experientes, contribuindo com a economia, e eles só vão poder contar com aquele 1/3 que é de nascimento, né, de novos cidadãos australianos, que esses aí ainda não estão pagando impostos, né, porque eles estão ainda mamando na mamãe, né? São os 3 P's, né? Eles falam, né? Os 3 P's, a população, participação e produção, né? Então, isso é extremamente importante. O imigrante, ele paga muito mais impostos do que ele custa para o governo. Então, obviamente, isso tem um impacto. Então, eles deixaram bastante claro, né, Cláudio, que isso vai voltar ao normal. Isso é muito bom. Então, não teve nenhum cenário onde eles colocaram que a imigração vai, né, eles vão prejudicar, eles vão fechar portas, nada disso. Mas eles têm um cenário realista no sentido do que vai acontecer nesse próximo ano, os resultados vão refletir esses acontecimentos e depois, graças a Deus, eles já estão colocando que tudo volta ao normal. Eu acho que a imigração mais à frente vai até melhorar. Né? Então, o intake, né, o número de vistos colocados entre todas as categorias, depois a gente entra aí nos números, né, por categoria, que é uma análise bem legal, mas o número geral de vistos permaneceu o mesmo, 160 mil. Né? Então, eles não baixaram, né, Cláudio? Eles não baixaram esse número, o que é muito positivo. Isso é um indicativo, eu diria, que talvez não vai ter nenhuma alteração da lista. Eles não falaram nada sobre lista, a lista da imigração em si não deve mudar. O que deve mudar são os estados. Os estados vão se adaptar, porque cada estado agora está com uma certa demanda, né? E, lógico, as áreas essenciais, né, vão ser fatalmente beneficiadas, né? A agricultura, a área de saúde, engenharia, mineração, estão em alta hoje em dia, né? Porque é o que precisa para o país voltar a essa retomada pós-coronavírus. Né? Então, eu, sem dúvida nenhuma, acho que esses foram os maiores beneficiados. Agora, os outros ainda não foram não foram prejudicados. Né? Quem foi prejudicado, assim, pelo menos no budget, claramente foi quem está fora da Austrália.
né? Porque eles não estão dando ainda nenhum sinal. Inclusive, esse budget foi super conservador, né? E previu a vacina estando disponível no final de 2021, né? Ou seja, eles já estão com um pé atrás. Então, bom, não vamos tomar nenhuma, não vamos criar nenhum planejamento sem saber do que vem. Então, vamos planejar para final de 2021. Se vier antes, é lucro, né? Então, o budget, como ele é um planejamento econômico, eles já estão prevendo para o pior cenário, para eles terem dinheiro para o caso de acontecer a vacina só no final de 2021. Com certeza. O Net Overseas Migration do próximo ano fiscal vai ser positivo, muito provavelmente, e assim por diante, as coisas vão melhorar. Mas quem está falando da Austrália ainda não consegue fazer nenhum planejamento, não consegue pensar em vir. Quem está dentro da Austrália, continue dentro da Austrália, né? Porque essas 160 mil vagas vão ser distribuídas para quem está aqui dentro, né? Então, eu acho que vai ter alguma forma de benefício, né? Com certeza. Na verdade, né, Cláudia, é como a gente está falando, né? Eu estou vendo aqui as perguntas entrando e aí eu fico um pouquinho distraída aí no que. Mas só para, né, a gente já deixar, como a gente fala, né, set the record straight, né? Já no início da live aí. Não houve nenhuma mudança em relação a nenhum visto, tá, pessoal? Não houveram mudanças em relação aos skilled visas, aos sponsored visas. Na verdade, não houve mudança em termos de visto, exceto o partner visa, né, Cláudio, que a gente vai conversar mais adiante, tá? Mas em termo, o pessoal começou a perguntar aí de 189, 190. Mudanças em termos de legislação, etc., não houve, tá? Mudança na lista de demanda nacional não houve. Mudança na lista secundária na regional, não houveram mudanças nas listas, tá? As listas dos estados e territórios, elas são específicas, né? Os estados e territórios têm autonomia para obviamente, trabalhar em cima dessas listas. Então, eles pegam as listas, né, todas elas, e eles têm condições de trabalhar e definirem as próprias listas de demanda, tá? Obviamente, o número de vistos alocados, né, para o programa através dos estados, que a gente está falando do skill nomeado pelo estado, que é o 190, e o skill, né, regional também de nomeação do estado, que é o 491, é claro que as listas têm uma relação com o número de vistos alocados por estado. E essa alocação ela ainda não ocorreu. Na verdade, ela já deve ter ocorrido, mas ainda não foram, né, divulgados os detalhes específicos de cada estado. Então, se essa cota for muito pequena, a tendência é que as listas, obviamente, né, sejam focadas naquelas áreas de maior demanda, de maior necessidade no momento, né? Então, se o número é maior, obviamente a lista é mais abrangente. Então, eu consigo projetar, né, Cláudia, acho que você vai concordar comigo, com certeza vai haver sim uma redução do número de profissões nessas listas e a priorização, claro, do visto regional, que é o 491, em relação ao 190. Então, isso me parece um pouco óbvio, mas não temos essas listas ainda, tá? No geral, nada mudou. Sim, eles já deixaram claro, né, que eles falando que vão na parte do Skill Migration, né, no programa de Skill Migration, eles vão tá dando prioridade para quem para visto de Employer Sponsor, né, quem está sendo sponsorado, patrocinado por uma empresa, né, essa vai ser a prioridade deles. O Global Talent, né, que é aquele lá que é aquele pessoal super especialista numa determinada área, de engenharia, tecnologia, né? Mas isso daí é um programa que o governo está com foco nisso, mas ele mesmo administra esse programa, né? E também o Business Innovation and Investment, ou seja, pessoas que vão vir para a Austrália investir e abrir business, gerar empregos, né? Então, essas são as prioridades. O que eles estão querendo dizer com isso? Que a prioridade deles não vai ser, provavelmente, aquele Skill Visa, Points, Test, Stay Nomination, etc. Agora, o que significa essa falta de prioridade para o Skill Migration Program, a gente não sabe, né? A gente não sabe se vai ser menos vagas para cada estado, a gente não sabe se as vagas vão ser as mesmas, mas eles vão processar prioritariamente os processos que envolvem empresas e etc. Então, a gente não sabe que tipo de prioridade ou como vai ser distribuída essas vagas, né? Eles também deram uma sinalização de, novamente, dar mais
vagas ou priorizar áreas regionais, então talvez a distribuição seja um pouquinho mais, novamente, sendo mais para as áreas regionais e menos para as áreas não regionais, mas a gente não sabe exatamente ainda como cada estado vai adaptar o seu próprio programa de imigração com o que eles vão ter na mão. Né? Isso daí vai ser, eu acho que aí sim é o anúncio mais importante, mas isso não vai vir em um dia. Né? Cada estado vai tomar o seu próprio tempo para desenhar o seu programa e anunciar quando eles bem entendem, né? Minha impressão é que alguns estados vão começar já essa semana que vem a divulgar, outros estados devem até falar, olha, o ano que vem a gente conversa. Né? Na verdade, né, para o pessoal saber, né, Cláudia, amanhã a gente tem né, uma conferência nacional aí, né, que todos os estados eles vão se pronunciar, tá? Então é uma conferência que ela dura o dia inteiro, é uma conferência, né, online, das 8 da manhã até as 6:30 da tarde, onde tem um tempo alocado por estado, no que eles colocam como tópico desse seminário, né, um update do estado, tá? Eu acredito que alguma informação, pelo menos de uma forma geral, talvez não a lista específica de demanda, mas alguma informação em relação à alocação dessas cotas vai vir amanhã, né? E eu e você, né, Cláudia, estaremos assistindo e, obviamente, teremos mais informação aí para postar para o pessoal, tá? Em termos de número, tu se importa se eu fizer um comparativo, Cláudia, Não. dos números aí para o pessoal? Vamos, assim, porque é a minha visão do que vai acontecer, tá? Os números mostram o quadro, a realidade, né? É sempre interessante falar sobre isso. Vamos lá, então, vou fazer, mas vou colar, tá, gente? Porque eu não tenho como decorar tudo isso. Mas então, né, o Migration Intake do ano passado e desse ano permanece, né, permanece o mesmo em 160 mil, tá? No ano passado, se a gente pensar como eles dividem, né, as streams de visto, tá? A gente tinha aí 70% da alocação desses vistos era para skill stream. A skill stream ela vai envolver o employer sponsor, né? Então, os vistos de sponsor através das empresas, o skill independente, que é 189, o skill regional, tanto através de empresas quanto, né, através do sistema de pontos, então 494 e 491, o Business Innovation and Investment Visas, né, que são os vistos de investidores, e o Global Talent e Distinguished Talent, tá? Então, o skill do stream envolvia tudo isso. 70% desses, né, desses vistos, eles foram alocados para esses vistos aí. Dentro do Skilled Migration, tá? Se a gente fizer um cálculo aí do 189, do 190 e do 491, a gente teve aproximadamente não, 49.481 tá, vistos emitidos para esses três tipos de visto. Enquanto nos vistos de sponsor, a gente teve 37.633, ou seja, para essas duas categorias juntas, a gente teve 87.114 vistos emitidos, tá? Na parte de family, que é partner visa, parent visa, etc., 41.900. Business Innovation era 4.400, foram emitidos 4.420, Global Talent 4.109, tá? O que acontece se a gente pegar o que eles divulgaram no budget? Eles triplicaram o número de vistos a serem emitidos, né, para o Global Talent. De 4.109 que foram emitidos, eles agora têm um capping de 15 mil. Para o Business Innovation, de 4.420, eles foram para 13.500. O Family, de 41.961, eles foram para 77.300. O que isso significa? Eu fiz uma soma rápida hoje de manhã, né? Nesses números que eles duplicaram, triplicaram, enfim, para essas streams. E eu posso estar errada e me perdoem se eu estiver errada com a informação que eu estou dando para vocês. Mas o meu cálculo, ele aponta o número entre Skilled e Sponsor de 87.114 vistos emitidos no ano anterior para um máximo de 40 mil vistos a serem emitidos nesse ano financeiro. Menos da metade. Tá, então, né, considerando que eles cresceram nas outras categorias, com certeza me parece que os Skilled Visas e os Sponsored Visas, né, vão ter aí uma diminuição considerável em termos de vistos. Eles anunciando que a prioridade vai ser o Employee Sponsor, com certeza o Skilled Migration, né, os vistos através do sistema de pontos, a tendência, né, é obviamente serem os vistos mais afetados nesse ano. Considerando que estamos aí, né, na metade de outubro, que o ano vai só até junho, né, final de junho, e que toda a realidade, né, a realidade vai mudar a partir de 1º de julho. Mas me parece que se a gente seguir por
por essa linha de raciocínio aí, que com certeza as cotas alocadas para os estados elas vão ser menores e que a tendência é os estados priorizarem sim as áreas de saúde, tecnologia e engenharia. Mas é a minha visão, né? Teremos que esperar para ver. De qualquer forma, né, como a gente já está aí há um quarto do ano já foi, né, o ano fiscal, para quem não sabe, começa dia 1º de julho e vai até dia 30 de junho, né? Eu tinha uma expectativa otimista, né, que falasse, gente, não se preocupe, os estados não estão chamando muito, mas vai chegar lá em outubro, a gente vai recuperar tudo isso, né? Eles vão falar, bom, então vamos começar a chamar todo mundo que a gente não chamou nos últimos 3 meses, né? E basicamente não vai acontecer isso. Infelizmente não vai acontecer isso. Não vai ter uma recuperação desses 3 meses que já foram perdidos. Mas se a gente pensar, ok, o Skill Visa diminuiu um quarto nas suas... Metade, de 87, é o Skill e Sponsor juntos, né? Então, Uhum. porque eles juntam as duas categorias. Então, de 87 mil entre os dois que eu digo, o Skill 189, 194, 91, mais o Employee Sponsor, né? Que são todos os vistos através de empresas, de 87 mil para 40 mil. Então, é difícil dividir, né? Entre um e outro. Com certeza a prioridade vai ser do Employer Sponsor, né? Agora, os Skill Visas, né? Eles não vão, se a gente pensar daqui até 30 de junho do ano seguinte, né? Que vai ser o ano fiscal, se a gente pensar que a gente só tem 9 meses desses 12 meses do ano fiscal, talvez a gente não sinta tanto uma diminuição tão forte, né? Agora, primeiro, a prioridade vai ser total para quem está dentro da Austrália, porque é só isso que os estados podem convidar, né? Não dá para convidar aqui para quem está fora. Talvez a não ser essential workers, né? Gente na área de saúde, agricultura, talvez tenha uma chance de ser convidado de estando fora também, porque daí vai poder entrar, né, como essential worker. Agora, são 9 meses que ainda nos faltam, né, nesse ano. Então, talvez a cota, por mais que seja menor, ela se adapte bem nos 9 meses restantes que a gente tem, nos 3/4 de anos que a gente tem, né? Então, certos estados, eu acho que estados regionais, principalmente, né? Talvez até recebam uma cota um pouquinho maior do que eles tiveram, não maior, mas proporcionalmente maior do que eles tiveram no ano passado, em comparativo com estados que não são regionais, né? E eles consigam distribuir melhor em áreas que não são somente as áreas essenciais, né? Mas eu acredito que, logicamente, se diminuir muito, se a prioridade for muito grande para Employer Sponsor em cima de Skill Visa, né? Aí os estados com certeza vão se adaptar e vão restringir mais para aqueles profissionais que eles realmente têm uma necessidade muito grande no momento, que são as pessoas trabalhando em áreas essenciais para a recuperação do país e a recuperação do coronavírus, né? É muito chato, é muito ruim a gente ver tudo isso, né? Porque eu moro aqui em Perth e a gente está vendo na TV o governo fazer propaganda para as pessoas irem para as áreas regionais trabalhar, né? Eles estão implorando o governo fazendo propagandas lindas. Eles devem ter pago uma nota para fazer aquela propaganda em horário nobre, né? Falando, gente, a gente precisa de profissionais nas áreas de saúde, está saindo nas áreas regionais, nas áreas de saúde, está saindo em todos os jornais aqui de Perth que está tendo uma crise de skill professionals, né, de profissionais qualificados, porque a construção voltou a crescer com todos os benefícios que o governo está dando, né, para reativar a economia, mas não tem profissionais. E o Estado não pode contar com ninguém, porque não consegue trazer gente de fora, não consegue trazer gente dos estados, porque até as fronteiras entre os estados são fechadas, e também os outros estados também não estão com essa disponibilidade enorme de profissionais qualificados para ficar, né, ficar indo, né? A gente está, pela primeira vez aqui, a gente vê empresas de lava rápido falando: Cláudio, você tem alguém aí para trabalhar em lava rápido? Porque eu estou precisando de gente aqui, eu não tenho, né? Empresas de limpeza, né, de cleaning, eles estão entrando em contato com a gente, falando: eu não estou conseguindo cleaners, né? Você não consegue arranjar alguns para gente, né? Porque quem faz esses trabalhos geralmente são os estudantes, e os estudantes não estão podendo mais entrar na Austrália, está tendo uma crise de mão de obra aqui. É muito triste ver tudo isso, né?
Ah, com certeza. E é aquela coisa, o que que a gente vê, tá, pessoal? Só para nossa, né, nossa visão aí, enfim, né, de tudo que vem acontecendo. Os sponsors continuam sendo aprovados, os sponsors para quem está aqui dentro continuam acontecendo, as empresas continuam com necessidade. Na verdade, é como o Claudio falou, as empresas estão até com mais necessidade, né? Mesmo hospitality, que foi super afetada aí, né, diante da crise, diante do fechamento, continuam dando sponsor. A imigração está um pouquinho mais cuidadosa no sentido de da empresa provar que de fato tentou recrutar australianos, né, para aquela vaga ofertada por estrangeiro antes de dar esse, antes de nomear esse candidato, enfim, ao visto de sponsor, mas continuam saindo, tá? A questão do foco, né, o que eu vejo, né, da situação do sponsor é que quando você consegue um skilled visa, você não tem nada em termos de lei o obrigando a atuar na área que você conseguiu o visto através de. Né? Então, se eu sou uma contadora e eu consigo um skilled visa, eu não sou obrigada a trabalhar como contadora aqui na Austrália. O que, de fato, eles acreditam que você vai conseguir emprego, né? Ou eu vou conseguir emprego se eu for uma contadora, porque é uma área em demanda, mas não há uma vaga esperando para você, não há uma obrigação de você atuar naquela profissão. O que isso significa? Eles não têm um controle se, de fato, a demanda está sendo suprida. Em termos de sponsor, você já está colocado no mercado de trabalho. Então, é lógico que eles vão priorizar essas pessoas que já vão estar nessas posições e já vão estar auxiliando essas empresas que precisam voltar, né, se recuperar aí de toda essa crise. Então, é claro que os sponsors vão continuar, não há dúvida que sim. Eu estou vendo as pessoas perguntarem aí, né, nas perguntas em relação, mas, gente, nada mudou, né? Os critérios, eles continuam os mesmos, pelo menos por hora. Né? Mas o fato de vocês não terem a permissão de entrada na Austrália, mesmo com um visto skilled regional, que não é um visto permanente, por exemplo, o fato de vocês não terem, né, permissão de entrar na Austrália faz com que os estados não tenham interesse em convidá-los nesse momento. Mas o processo, ele não é tão rápido assim. Então, o processo tem reconhecimento profissional, tem prova de inglês, tem expression of interest. Tudo isso pode ser feito até que, de fato, as fronteiras reabram e vocês tenham a possibilidade de conseguir algo. Né? Então, não percam tempo nesse sentido, tá? Nada mudou, mas por hora, com certeza, a prioridade é quem está aqui dentro, eles não têm como fugir disso. Né, o pronunciamento foi muito específico, como o Cláudio falou. Enquanto não tivermos a vacina, as fronteiras, em princípio, não reabrem. Então, né, numa previsão realista, eles estão colocando o final de 2021, tá? Agora, o que a gente tem que pensar? Tem movimentos, né, em paralelo na High Court da Austrália contra o fechamento das fronteiras. Tem muita coisa acontecendo nesse sentido. Teremos que esperar para ver. New Zealanders, né, acredito que esse pronunciamento já foi oficial, né, Cláudio, que pessoas neozelandeses poderão, né, começar a retornar à Austrália a partir de 16 de outubro, se eu não me engano é isso, né, 16 de outubro, né? Então, eles oficializaram a data, eu acho que é 16 de outubro. Tá. É. New Zealand está tão bem ou até melhor do que a Austrália em termos de casos, né? E é importante a Austrália começar a pensar nesses países que são melhores que a gente, né? A gente não pode ficar fechado para quem está melhor com a gente, né? Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Entre os estados aqui, né? As fronteiras estão fechadas entre os estados, né? Sendo que tem estados fechados, mesmo tendo casos melhores que estados que estão abertos, né? Então tá um pouco assim, tá um pouco exagerado, talvez, né? Lógico que eles têm que fazer todas as precauções possíveis, né? Mas algumas coisas estão sendo um pouco exageradas, assim como a previsão da vacina para final de 2021. Mas, novamente, eles estão só prevendo para o pior caso, né? Só para eles terem condições financeiras de manter o país rodando, mesmo no pior cenário, que seria a vacinação no final de 2021. Fronteiras abertas só quando tiver vacina, gente. Como ninguém sabe quando vai ter vacina, ninguém sabe quando as fronteiras vão abrir. Essa é Com certeza. Com certeza. Algumas coisas, né, Cláudia, pessoal, também, eu tô, né, ouvindo você e acompanhando aqui as perguntas, né? Pessoal, alguém perguntou aí a questão do visto de sponsor, né? Então, se eu tiver um visto de sponsor aprovado e eu estiver fora do país, eu não consigo entrar? Em princípio, não, mas o que eu posso dizer é que eles não estão aprovando esses vistos. Então, a boa notícia é eles não estão negando vistos, né? Então, eles não estão negando vistos de turista, de estudante, de sponsor do pessoal que está fora. Eles não estão negando esses vistos. Isso é um ótimo sinal. Eles estão segurando as aprovações desses vistos. E a razão pela qual eles estão segurando é porque quando um visto é aprovado, obviamente, você tem tanto uma data de entrada ou como
como você tem, né, em alguns casos, o prazo, né, a validade do visto. Então, se eles aprovam o visto de vocês hoje e o visto começa a valer, vocês obviamente vão perder parte do visto de vocês. Então, eles seguram essas aprovações, mas tudo indica, e eles continuam falando a mesma coisa, que assim que as fronteiras reabrirem, tudo vai ser, né, processado, né? Os vistos vão ser processados, esses resultados vão vir e vocês vão ter condições de virem para a Austrália, tá? De entrarem no país. Em relação, né, às boas notícias que tivemos aí, o que que eles anunciaram, né? O que que eles pretendem? Nada é oficial, mas o que que eles pretendem? Working Holiday Visa Makers e pessoal, né, no visto de turista, né? Eles estão querendo abrir a possibilidade dessas pessoas que o visto venceu, enfim, reaplicarem para esses vistos, não tendo que pagar a taxa de aplicação. Então, eles vão, né, fazer uma isenção da taxa para essas pessoas, né? E o que eles estão colocando também é algumas pessoas que aplicaram para determinados tipos de visto temporários, que não pretendem continuar com os processos por alguma razão, ou querem dar uma pausa aí no processo e retomar mais à frente, eles estão, né, estão falando aí num reembolso das taxas pagas, né, por essas aplicações para aqueles que quiserem desistir. Então, temos que esperar, né, para ver exatamente como isso vai se dar em termos na prática, né, em termos de procedimentos, mas eles estão falando isso, né, Cláudio, para ajudar aí esse pessoal a retornar, enfim, ou pelo menos ter a taxa de volta. Isso foram todo o programa do Migration Planning, né? Foi realmente somente o planning, só o planejamento que foi anunciado e a gente vai ter que ver as cenas dos próximos capítulos, né? O que veio realmente de prático, né? Foi a isenção da taxa de Working Holiday Visa Makers, Visitor Visa também, né? Eles falaram que vão isentar a taxa para quem tirou um visto de turista e não pôde vir para a Austrália e esse visto estava para vencer ou vai vencer. Esse visto, você vai poder fazer uma nova aplicação não pagando a taxa da aplicação. Isso é uma coisa positiva. Agora, eu acho que a gente tem que entrar na parte do Partner Visa, que foi realmente a mudança que ninguém estava esperando, né? Ninguém estava esperando e foi uma mudança bastante drástica e realmente mais prática, né? Eles já falaram que eles vão fazer, que vai ser a obrigação agora do teste de inglês para quem vai aplicar um Partner Visa com um cidadão australiano ou residente permanente, né? O que você achou disso aí? Então, uma loucura, né? O que a gente teve, né, Cláudia, é que um projeto de mudança passou, né, no parlamento, foi o quê? Final de 2018, né? Eu acho que foi em torno de setembro, outubro de 2018, né? Sim. Foi antes, em 2018 passou, né, uma proposta de mudança em relação ao Partner Visa, onde o que eles falaram? Hoje o Partner Visa, e gente, Partner Visa, eu vi várias perguntas aí sobre isso também. Partner Visa, como o Cláudio falou, no relacionamento com um australiano, um residente permanente ou um New Zealand Eligible Citizen, tá? Que algumas categorias aí, alguns neozelandeses, eles entram nisso aí também. Quem vai entrar de dependente em visto de estudante, dependente no visto de sponsor, isso não é Partner Visa, tá, pessoal? Então, mas alguns desses vistos podem vir a atrair também essa questão da prova de inglês. Mas a grande mudança do Partner Visa foi no sentido de como o processo acontece. Então, hoje, quando você está num relacionamento e você quer dar entrada no Partner Visa, você dá entrada no Partner Visa e tem um processinho que anda, né, simultâneo aí ao processo de Partner Visa, que é a aprovação do teu partner como teu sponsor, né? Então, o teu parceiro, ele tem que te sponsorar. E esses dois processos, eles andam juntos. O que significa que teu visto está para vencer, a gente te aplica para o Partner Visa, você entra no Bridging Visa e tudo vai ser, né, analisado simultaneamente. A proposta que passou foi de uma inversão desse processo. Então, o que eles estão dizendo hoje é que o sponsor vai ter que ser aprovado antes do aplicante poder entrar com o seu Partner Visa, né? O que significa que se tem algum cliente que está com visto para vencer em um mês e dá entrada nessa aprovação do sponsor, o sponsor não é aprovado dentro desse um mês, a pessoa vai ter que aplicar para um outro visto, né, para se manter aqui na Austrália, para depois, então, conseguir aplicar para o Partner Visa. Então, essa mudança ela é muito radical, ela é muito drástica no sentido do controle que a gente vai ter no tempo para essas aplicações, né, Cláudio? Isso é algo que já foi oficializado, isso vai acontecer, eu não acredito que tenha como voltar atrás. Em relação ao teste de inglês que eles oficializaram, que vai ser necessário, eles não determinaram o nível de inglês exigido. O que eles falam é o inglês para o aplicante e o inglês para o sponsor, caso o sponsor não seja um cidadão australiano. Então, se você é um residente permanente, você teria que fazer esse teste também. Isso está sendo disputado, né, Cláudia? Então, assim, há todo um movimento aí de barrar
essa, né, essa questão aí do teste de inglês, né? Então teremos que esperar para ver, mas é uma mudança bastante radical e eu fiquei bastante braba aí com essa mudança, porque eu acho que não faz sentido absolutamente algum. Acho que as duas mudanças do Partner Visa são bastante absurdas, né? Porque a parte do inglês é absurda por si só, porque até por, bom, tudo bem, eles ainda não anunciaram o nível de inglês que eles vão exigir, né? Mas independente, né? O amor não tem línguas, né? Igual o pessoal comentou bastante ontem, né? E a gente tem muitos casos, né, de clientes que o partner não fala português, o outro não fala inglês, e ainda assim são casais que se dão super bem e são realmente genuínos, né? Então isso daí é uma coisa que não faz sentido nenhum. A questão do sponsorship ter que ser aprovado antes da aplicação do visto, eu acho que é uma medida que era para ter entrado em efeito ano passado, não entrou, por um motivo muito simples. Também absurdo, né? Isso daí só vai fazer um monte de aplicantes não genuínos aplicarem para visto de turista, aplicantes para visto de estudante, só porque eles precisam esperar o sponsorship deles serem aprovados. E aí eles vão ficar, a imigração vai receber lá uma aplicação de visto de estudante de uma pessoa que já aplicou o sponsorship, que o partner já aplicou o sponsorship para o visto dele. Vai ficar óbvio que essa pessoa não é uma estudante genuína. Essa pessoa corre o risco de ter esse visto de estudante negado, porque ela já tem um sponsorship para um visto que vai gerar ela a possibilidade de ficar aqui na Austrália permanentemente, e aí vai prejudicar a aplicação dela, depois como que ela vai fazer isso daí? Eu acho que é uma medida bastante que não faz muito sentido. Eu acho que o programa de Partner Visa estava funcionando muito bem, né? E se eles estão querendo aumentar, como eles já disseram que vão aumentar os Family Visas de 47 mil vagas para 77 mil vagas, né? É quase o dobro do que foi o ano passado. Se eles vão colocar esse monte de exigências extras, eles não vão conseguir cumprir essa meta. Eu não sei se não é uma manobra macabra de eles falar, não, vamos colocar um monte de vaga aqui, mas ninguém vai conseguir aplicar, né? E aí a gente falou que vai fazer legal, mas não vai, É um né? absurdo, né? É um absurdo. E o pessoal, algumas pessoas aqui colocaram, mas é uma questão de integração à sociedade. Mas, gente, as pessoas que vêm nesse tipo de visto, existe um programa do governo específico depois que você consegue o visto, eu não sei se vocês têm conhecimento sobre isso, onde vocês podem, né? As pessoas que aplicam, elas têm direito a determinadas aulas de inglês. É um programa específico para essas pessoas se integrarem, né, na sociedade em termos de língua, né? E isso se mantém. Então, de novo, não há uma explicação para isso. Né, realmente não há uma explicação para isso. É algo que com certeza incomodou bastante, né, Cláudio? Nos incomodou bastante, faz com que a gente tenha que correr com um monte de processo de Partner Visa que a gente tem aí, né, no pipeline, porque a gente não quer que os nossos clientes sejam afetados, né? Mas veremos, né? Teremos que esperar para ver quando isso vai acontecer, se de fato isso vai acontecer, né? Qual é o nível de inglês e aí vai. O pessoal continua perguntando muito aqui, né, gente? Talvez algumas pessoas entraram mais à frente aí na live, tá? A gente, de novo, não teve nenhuma modificação em termos de, né, de vistos, skill, do sponsor, não teve nenhuma mudança em termos de legislação nesse sentido, tá? Uma mudança legislativa, nada que impacte vocês. Aqueles que estão no andamento do processo vão continuar no andamento do processo normalmente. Os convites a Skilled Visa, a tendência, obviamente, eles se manterem baixos, porque já estão baixos, né? Ou até diminuiriam um pouco mais, ou eles priorizarem aquelas áreas de maior necessidade no momento, mas já estamos super avançados aí, né, no ano, então, com certeza eles falam na retomada mais à frente. O que é interessante de colocar também, né, Cláudio? O budget falou muito em investimento na Austrália, né? Nessa questão da recuperação da economia, né? O investimento na área de construção é imenso, assim, é imenso. E a gente sabe que a Austrália não tem mão de obra para isso. Então, ficou muito claro para mim, né? Pelo menos da maneira que eles colocaram, que a retomada da imigração ela não vai ser importante, ela vai ser fundamental na recuperação da Austrália. Sem dúvida. Não tem como a Austrália sair disso sem a imigração. Então, todos aqueles que estão no processo, todos aqueles que têm interesse, né? Talvez vocês tenham que respirar um pouco, esperar um pouco, né? O momento certo de fazer alguma coisa, mas principalmente aqueles que estão aqui, permaneçam aqui.
O que me parece é que eles não vão prejudicar o setor estudantil mais do que já foi prejudicado. Então, eu estou vendo vistos de estudantes super de risco passarem sem nenhum tipo de questionamento extra, eles pedindo apenas exames médicos. Então, eu não senti um número de recusas. Eu acho que eles vão sim facilitar para os estudantes, principalmente aqueles, né, que estão aqui. Eu não sei você, Cláudio, mas eu não estou vendo recusa em visto de estudante. Eu não vi recusa desde março. Não, tá sendo muito raro, né? Eles estão realmente tentando manter os estudantes aqui, tá bem, muito claro, né? Porque se eles começarem a negar os vistos de quem está aqui e essas pessoas terem que ir embora, as escolas vão fechar, as universidades vão fechar. E as universidades, elas têm muita força com relação à imigração, né? Então, eu acho que está tendo um movimento dentro da imigração, fala, gente, a gente não pode, vamos tentar ser flexível ao máximo possível, né? E eu acho que também o pessoal também já está sendo um pouquinho mais educado, né? No sentido de não cancelar curso no meio, né? Fazer o planejamento de estudos um pouquinho mais realmente com planejamento, né? Eu acho que isso sim, mas da parte da imigração, eu acho que eles estão tendo sim um movimento para manter esses estudantes aqui. Os programas de imigração, novamente, eles vão diminuir, mas a concorrência, né, para quem está dentro da Austrália vai ser menor. Né? Se você está dentro da Austrália, o programa de imigração estando diminuído, você está concorrendo com menos 72 mil pessoas que foram embora ou que vão embora nesse ano fiscal. Né? E o ano que vem vai ser 20 mil pessoas indo embora e você aqui ainda pegando essas vagas, essas poucas vagas que vão estar disponíveis, mas assim, a concorrência vai ser muito menor. Então, eu acho que nesse primeiro momento, bora online, né? Para a gente depois já entrar nas perguntas aqui, porque senão o Instagram corta a gente. O bora online esse ano fiscal aqui, 2020, 2021, 1º de julho de 2020 até 30 de junho de 2021. Quem está na Austrália, permaneça, porque o programa de imigração, por mais que vai ser diminuído, vai priorizar quem está aqui. Então, quem está aqui vai acabar pegando essas vagas que vão estar disponíveis. Para quem está fora da Austrália, não desista, só se prepare mais. Você vai ter um pouquinho mais de tempo para se preparar e vir com todo quando as fronteiras se abrirem, o país vai estar assim sedento de novos imigrantes, né? Vão estar desesperados e aí sim eu acho que a gente vai começar a ver mudanças mais efetivas, mas mais positivas. Mudanças que vão vir para beneficiar a maioria dos aplicantes. Então, vai ser, acho que um boom ali, né? 2021, 2022, vai ser boom de imigração. E quem está aí falando que vai mudar para o Canadá, não vai não. Só dá uma atrasadinha, né? Atrasa um aninho, depois você vê que as coisas vão acontecer. Eles falam, né, entre 2000, né, o próximo ano financeiro 2024, né, que eles querem retomar aí esse net migration, enfim, positivo no sentido de crescimento populacional. Então, assim, o Leandro Medeiros, eu vou entrar aqui, Cláudio, já vou ir direto nas perguntas. Eu fui lá do início. O Leandro Medeiros colocou, uma vez que está negativo, eles vão facilitar a entrada ou não tem nada a ver? Eu acredito que sim, uma vez que a crise passar, com certeza eles vão ter que facilitar, gente. Se eles não facilitarem, eles vão estar desesperados. Vamos lá, dá oi para um monte de gente, um monte de cliente querido aí, tão legal quando o pessoal participa. A Fernanda colocou, oi gente, mas os números aumentaram muito para partners, né? Então vocês acham que o número de posições vai diminuir na lista? Foi como eu coloquei, né? Com certeza o fato da alocação, né, a determinados tipos de visto teriam, né, o número ter sido maior, não há dúvida, né, que vai impactar nos outros vistos, não tem como não, né? Porque o número geral ele permanece em 160 mil. Não teve mudança no 189. Algo sobre quem está preso pelo fato do fechamento das fronteiras, infelizmente não. Leandro, vou adorar que você faça uma consulta comigo. Quem está fora da Austrália, chances para 2021, de novo, gente, vacina, vacina e vacina, né? Tudo depende da vacina. Eles deixaram claro que uma vez com a vacina, né, as coisas, a fronteira com certeza reabre, tá? Cláudio, quer buscar alguma aí você? Ou eu posso ir seguindo? Não, vai seguindo aí. Tá. Eu achava que eu te falo. Tem bastante, né? Tem bastante. A Carol Menezes colocou: quem vai aplicar para o 491 compensa ir 2021 estudar para criar vínculo com o Estado, com certeza. O 491 depende de uma nomeação do Estado. O Estado tem regras, além da sua lista específica de demanda, o Estado tem regras específicas para ajudar você nesse visto. Então, se você não fizer o que o Estado pediu,
não tem visto. Então tem que seguir a regra. Essas regras, né, que a gente chama de critérios de nomeação estaduais, né, esses critérios e essas listas dos estados que não temos a definição hoje, mas que assim que tivermos, né, a gente vai colocar que seja num post ou a gente faz outra live, né, Cláudio? Sim. 190, o Marcelo colocou quando deve voltar para aplicação. Tudo depende dessa questão estadual aí. New South Wales, só um adendo aqui, né, Cláudio? New South Wales foi, assim, o estado que me deixou um pouquinho mais preocupada. Não quero preocupar vocês, né? De novo, eu ainda permaneço bastante positiva quanto a tudo, mas New South Wales colocou, sim, né, uma notificação no seu website recentemente em relação à priorização, né, dos profissionais na área da saúde, TI e engenharia. Né? Então, eu não sei se isso vai se manter para o restante do ano, mas eles vão priorizar aqueles que estão no estado nessas profissões. E, para visto regional, através de New South Wales, eles colocam que, em princípio, eles não estão aceitando nenhuma nova aplicação nesse ano. O que eles estão fazendo eles vão utilizar, né, o número, as cotas que eles receberam para esse ano, para aquelas pessoas que já demonstraram interesse no estado no ano anterior. Então a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Eu não tenho certeza, não tenho a data exata de quando eles colocaram essa publicação, mas como eu entro com frequência no website deles, eu achei né, eu imagino que tenha sido algo recente. A Fernanda Farinella colocou. E quantas profissões que são consideradas prioridade? O que terá de facilidade? Aprovação com menos pontos? Não. Pontuação, né? O mínimo de pontos permanece em 65. O que acontece é, o fato dessa priorização existir, provavelmente, né, as listas de demanda estaduais, elas vão ter foco nessas profissões, né, que tem priorização. O que significa que elas têm uma cota X que não vai ser distribuída em 50 profissões, mas sim, vamos supor, em 17. Né? Então, é claro que a chance de você conseguir é bastante maior. E como a tua competição é menor, às vezes a pontuação dos candidatos convidados, ela acaba diminuindo também. Né? Mas não é que o mínimo de pontuação mudou. Eu vou pegar uma, Vai só lá. porque é bastante relevante, porque talvez o pessoal também tenha confundido algumas coisas que a gente falou, né? A Lizzie Muselli perguntou se o dependente do aplicante principal de visto de estudante precisa também fazer o teste de inglês, tá? Novamente, a obrigatoriedade do teste de inglês que foi anunciado no budget é apenas para quem vai fazer um visto de partner com um residente australiano ou um residente permanente ou um Australian citizen, né? Um cidadão australiano. Visto estudante, nada muda, né? Inclusive, até o estudante principal, muitas vezes não precisa fazer o teste de inglês, né? Então, não muda nada nesse sentido. A live vai ficar gravada, né? Para quem perguntou, a gente, assim que concluir aqui, a gente vai disponibilizar a gravação para quem perdeu desde o começo, né? Para quem pretende vir com o estudante, só pode entrar com a vacina, muito provavelmente, né? Sim, meu palpite é tão bom quanto de qualquer pessoa, mas eu palpitaria que seria só depois da vacina, com certeza. Né? Quem já está aplicado para o 491, está no Bridge Visa, será afetado pelas mudanças? Não. Quem já aplicou, está no Bridge Visa, tá tudo lindo. Né? Continua no Bridge Visa da mesma forma. Né? Com certeza. O Marcelo de Faria perguntou qual é o caminho do 491 para o PR. O 491 ele leva ao visto 191. O 491 ele foi lançado, né, em novembro do ano passado e o 191 ele só passa a valer a partir de novembro de 2022. Então a gente não tem ainda a legislação do visto 191, mas em princípio depois que você pega o 491, você tem que ficar morando numa área regional por 3 anos, recebendo pelo menos um salário de 53.900 por ano, para que você tenha a possibilidade de dar entrada no 191. Mas eles devem divulgar em breve, né, Cláudio? Eles não podem divulgar tão em cima da hora, mas só entra em 2022. Eles já deram uma boa perspectiva, uma boa ideia de como será, né? Então, todas as informações que a gente passa é com base no que a gente tem de informação no momento, né? Espero que a imigração não me apronte depois e mude as coisas, e daí vai ter um monte de gente que vai me xingar até a alma. Com certeza. Aí o Thiago Grito falou, né, mesma pergunta, já dá para saber se a pontuação dos 189, 190 vai cair
por haver menos vagas. Na verdade, para o 19491 tem pessoas sendo convidadas, né, ainda como tinham, né, tinha pessoas até o final do ano financeiro anterior sendo convidadas com pontuação bem próxima à pontuação mínima. Depende do estado, depende dos critérios do estado. Quanto mais difícil é de cumprir esses critérios, né, quanto mais o estado pede, menos pessoas tendem a cumprir esses critérios e, portanto, a pontuação através dos estados ela se torna menor. Né? Para o 189, a tendência é permanecer alta, É, infelizmente. 189 sim, apesar que agora vão ter aplicantes apenas dentro da Austrália, né? Então, quem está fora da Austrália muito provavelmente não vão ser chamados, né? Quem está dentro da Austrália e vai ser chamado pelos estados, os estados vão ter menos concorrentes também, né? Vão ter menos pessoas competindo e talvez a pontuação diminua, pelo menos para as ocupações que são mais prioridades daqueles estados, né? Mas, assim, a parte de convites estaduais, né? A gente vai ter que esperar como o estado vai se pronunciar a partir de agora. Isso é o que o pessoal tem mais é que ficar ligado. Que mais? Mais uma pergunta em relação ao visto estudante. Nada mudou, gente. É só uma questão deles estarem segurando aí, né? Esses processos de quem está fora, até para não prejudicá-los. Mas alguém perguntou: eu tenho 40 anos, mesmo para minha situação, o visto de estudante. Eu tive uma cliente muito querida que ela tem 55 anos, ela teve um visto de estudante aprovado. Né, em abril, se eu não me engano. Então, não é uma questão de idade, é uma questão de, né, explicar direitinho quais são os teus interesses em termos de estudo na Austrália. O pessoal todo perguntando, né, será que ninguém entra, né, até 2021? Gente, é uma pergunta, complicado pra gente, né? Vocês têm que pensar que não só vocês têm essa situação aí de não poder entrar, como a gente que tá aqui tem a situação de não poder sair, né? Então, se acontece uma coisa com os pais, né, do Cláudio, com os meus pais, com os meus familiares, a gente não tem condições de sair, a não ser que a gente peça uma permissão para isso, né? Então, as pessoas, no geral, foram muito prejudicadas nesse sentido, mas eles estão preocupados aí com o controle da pandemia, não tem jeito, o foco deles é esse. Então, eu acredito que enquanto não houver vacina, de fato, né, não vão abrir geral. Talvez eles falam em programas pilotos, né? Então, eles falam de um primeiro programa piloto para trazer alguns estudantes de mestrado, acho que pós-doutorado, a partir do final desse ano, né? Então, o pessoal vem, fica em quarentena e tal, e se for funcionando, talvez eles vão abrindo gradualmente nesses programas específicos de trazer o pessoal, mas não totalmente, né? Tem Sim. alguma aí que você pegou, Cláudio? Se o Working Holiday Visa é aprovado com 31 anos, né, se não falar na extensão da validade, não. Infelizmente, assim, quem vai estender o Working Holiday Visa porque perdeu a possibilidade ainda vai ter que estar elegível para o novo Working Holiday Visa. A única coisa que a taxa é que vai ser isentada, né? Mas, infelizmente, realmente não está mais na idade do programa, já não vai mais poder fazer, infelizmente. Né? Mas eles também abriram a possibilidade do reembolso da taxa paga, né, para Working Holiday Visa Makers, né? Então, se você aplicou o Working Holiday Visa, não pode vir para a Austrália porque as fronteiras fecharam e não pode aplicar um novo visto porque você já está com 31 anos, você pode pegar o reembolso da taxa que você pagou para a aplicação original. Né? Isso daí foi uma possibilidade que eles estenderam para Working Holiday Visa. O pessoal da Cultura Sincera, que bacana, depois eu vou olhar esse canal. A gente só estava esperando uma extensãozinha do 485 para quem está aqui, é verdade, não há nada nesse sentido de extensão, mas também, geralmente, saindo no 485 e o pessoal pedindo um visto de estudante apresenta um grande risco. Eu acredito que eles vão facilitar essa transição, caso vocês não tenham nenhuma outra opção. Mas é uma boa oportunidade para tentar correr atrás aí de um sponsor, com certeza, né? E a boa notícia do 485, que a gente já divulgou por aí, é que eles abriram a possibilidade para o pessoal que está fora da Austrália para aplicar para o 485. 485 é um visto que apenas quem está aqui, né, poderia vir a aplicar, mas eles abriram a possibilidade de quem continuou os estudos fora, que foi de férias e ficou trancado, de darem entrada no 485. Eu acredito que todos esses vistos eles vão postergar ao máximo a decisão, porque esses vistos eles têm uma duração a partir do momento que eles são aprovados, né? O 485, quando é aprovado, daí vale, né, 18 meses ou 2 anos, enfim, 3 anos, 4 anos. Então, a tendência, né, eles segurarem a aprovação desses vistos o máximo que eles podem, para justamente dar um período maior para quem está fora. Tá? E aí, todo mundo, né, que esse visto demore bastante mesmo, né? Porque se aprovar e a pessoa não puder vir, ela já está comendo
parte do período do visto dela, né? É interessante que as pessoas apliquem, se puderem aplicar, e esqueçam, né? Deixa a aplicação lá, não enche o saco da imigração, deixa isso lá quietinho. Quando esse visto for aprovado, é porque, muito provavelmente, eles já estão planejando que as fronteiras vão reabrir. Mas a gente não sabe, novamente, quando isso vai acontecer, né? Mas vai acontecer, né, Vai. gente? Vai acontecer. Vai acontecer. A gente tem que estar positivo nesse momento. Né, todas as informações que a gente tiver, se a gente tiver muitas informações amanhã na conferência, né, Cláudia? A gente pode marcar uma live, nem que seja por final de semana ou, né, na segunda-feira que vem. A gente tem que ter fé que as coisas vão voltar ao normal. E, de novo, a impressão que eu fiquei, que eu acho que o Cláudio, né, divide comigo também a mesma impressão, é positiva, né? Então, como eu sempre falei, sim, a Austrália deu uma pausa, a Austrália, né, deu esse tempo aí para respirar, para se reestruturar, como qualquer país organizado faria, né? E eles vão vir com tudo na sequência para a retomada aí da economia. Então, é um ótimo momento, sim. Se a gente pensar o que vinha acontecendo desde 2000, né, desde 2018, 2019, que o cenário de imigração não estava tão bom como foi, né, nos anos anteriores, eu acho que isso até vai movimentar a situação de tal forma que a gente... Eu acho que poderia estar pior, esse é meu ponto, né? Porque ele não vinha num cenário tão positivo assim. O pessoal estava demorando para receber convite, sponsor não estava rolando tanto pelo custo, né, atrelado ao processo. Então a tendência é mexer tanto com a situação que apresente uma melhora aí para todos aqueles que estão no processo, né? Com certeza. Tem pessoas afetadas? Não, vai vir uma melhora muito forte, mas um pouquinho mais a médio a longo prazo, né? A curto prazo as coisas realmente não estão boas, mas não estão boas para nenhum país, para ninguém, né? Por causa dessa crise toda. Então, a curto prazo, vamos só ter um pouquinho de paciência, se preparar, aproveitar esse tempo para fazer o seu skills assessment, para ganhar uma qualificação, para ganhar mais experiência, melhorar o seu nível de inglês, porque quando a imigração voltar, ela vai vir com tudo, mas ela também vai querer gente que fale bem inglês, gente qualificada, porque os seus concorrentes vão estar tudo se movimentando com relação a isso. Então, se preparem, porque 2021, 2022, as coisas já vão voltar a não só a normalidade, mas novamente a um foco muito grande em trazer gente para suprir essa demanda que o país está tendo agora. Com certeza. Vamos ter que finalizar, né? Senão Vamos ter o o Insta Instagram. vai... Gente, muito obrigada. É sempre muito bom estar aqui com vocês. A gente espera aí, né, que a gente tenha conseguido pelo menos passar a nossa impressão e responder as dúvidas de alguns de vocês. Mas a gente está sempre aqui à disposição e faremos outras lives com certeza, né, Cláudia? Sim, com certeza. Eu vou recomendar, pessoal, curte a gente, segue a gente, newsletter, Facebook, Instagram, todos os canais agora, porque agora vai começar a chover informação de estado, né, elegibilidade, a lista dos estados, como que cada estado vai se posicionar, e isso é o mais importante, as pessoas saberem, de acordo com o estado onde elas estão residindo, como isso vai afetar, né? Então, fique ligado que a gente vai estar divulgando todas essas novas informações a partir de agora. E rapidinho, o pessoal vem me perguntando como é que eu encontro as listas dos estados. Em cada website do estado, não é no site do Departamento de Imigração. Vocês têm que procurar 190 New South Wales, 190 Queensland, 491. Vocês têm que ir no website do estado para encontrarem essas listas, tá? Com certeza, se vocês colocarem New South Wales Occupation List no Google, vocês vão encontrar essa informação. Mas não é no site do Departamento de Imigração. Obrigada, gente. Obrigada, Cláudio. Obrigado a você, Ju. Obrigado, pessoal. Boa noite aí para todo mundo que está no Brasil. Bom dia e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau.